Poder Judiciário em geral, não só do STF, e de como essa fração no sentido, um certo grupo muito influente que exerce poder no Poder Judiciário, governa de maneira ilegítima, governa o Poder Judiciário, né? E a característica desse grupo que eu chamo de magistocracia é que é um grupo que faz arranjos de legalidade muito questionável, em primeiro lugar, para aumentar sua remuneração, né? Então tem uma discussão atual em paralelo com essa do STF, discussão antiga, mas que está mais forte hoje por razões óbvias, sobre penduricalhos. Penduricalhos são essas manobras, esses artifícios para aumentar sua remuneração, né? O Brasil faz um esforço para estabelecer um teto na remuneração de magistrados e de outras carreiras públicas. Esse teto é a remuneração que a Constituição estabelece para ministro do Supremo. Hoje o teto constitucional é R$49 mil. Ninguém poderia ganhar mais que R$49 mil. Só que há certos truques para fugir disso, pela criação de penduricalhos. Então, eu não quero me estender nisso, porque ainda vai dar muito pano para manga, mas a magistocracia... ela tem até o terno deles, não é? Pois é, a magistocracia é dinheirista, é rentista. Essa é uma primeira característica. A magistocracia ela é avessa a controle, ela é avessa a responsabilidade, ela cria mecanismos para, em nome da independência judicial, em nome da autonomia que o ato de julgar precisa ter mesmo, eles, de alguma forma, acabam se blindando de algum tipo de controle externo ou de prestação de contas. Ou de prestação de contas, né? Eles gostam muito da família também, né? Então essa é uma primeira característica. A magistocracia ela é avessa a controle, ela é avessa a responsabilidade, ela cria mecanismos para, em nome da independência judicial, em nome da autonomia que o ato de julgar precisa ter mesmo, eles, de alguma forma, acabam se blindando de algum tipo de controle externo para... Ou de prestação de contas. Ou de prestação de contas, né? Eles gostam muito da família também, né? Então eles incluem... Até aí todos nós gostamos, né? Mas eles criam mecanismos para beneficiar a família, não só por meio de nepotismo mais cru, tal como a gente conhece e é tradicional no Estado em geral, e o país sempre também faz esforços para combater o nepotismo, mas por outros meios mais criativos. Por exemplo, favorecer parentes que advogam nos respectivos tribunais onde esses juízes exercem autoridade. Então, hoje você tem muito parente advogado, você tem uma advocacia particular de parentes que obtém muitas vantagens em termos monetários e em termos de entradas nos tribunais superiores, que é uma forma bastante irregular de se praticar advocacia. Você tem conflitos de interesse. Então, a magistocracia é isso, ela é isenta em controle, ela tem uma característica familista, no sentido de privilegiar e ilegalmente, não reconhecendo conflitos de interesse, os seus parentes advogados. Ela é rentista porque multiplica as suas formas de ganhar dinheiro. Ela é promíscua porque ela promove encontros mais diversos que geram conflitos de interesse. O conceito de conflito de interesse é importante nessa história porque isso afeta e atinge a noção de imparcialidade que a gente precisa ter quando um juiz julga o teu caso, ou quando o juiz julga casos ainda mais com maior magnitude, como no Supremo Tribunal Federal, que tem uma agenda muito importante de julgar constitucionalidade de leis, uma outra agenda muito importante de julgar crimes dos políticos mais poderosos do país. Então, eu fiz uma curva aqui, Vilela, para falar do que a gente está falando quando fala de magistocracia. A gente não está falando só de ministro do STF, ainda que ministros do STF, pelo menos alguns deles, e é importante ter cuidado para não generalizar, não estou falando que o judiciário é isso. Estou falando que existe no judiciário esse grupo, e esse grupo é muito influente, esse grupo é hegemônico. E para democratizar o judiciário, para trazer formas de
maior legitimidade do judiciário, a gente precisa enfrentar esse problema, não a instituição em si, mas um grupo e uma cultura que desenvolve esse tipo de prática. O livro trata mais ou menos disso, é um conjunto de análises que contam um pouco a história, que acompanham um pouco a história do país nos últimos 10 anos. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, discutir essa ideia de magistocracia, que tem tantas características assim. Depois podemos falar, na quantidade da conversa, qual que é o papel do judiciário. O judiciário pode intervir na política, mas enfim. É importante, né, Thaís? A gente pode explicar isso para o pessoal, qual que é o papel do judiciário? Claro, eu acho, assim, Vilela, para começo de conversa, né, é muito importante notar que o livro do Conrado começou a ser escrito em 2018. Primeiro texto tá lá. Eu começo a ser colunista da Folha em 2018, então... Explicar isso para o pessoal, qual que é o papel do judiciário? Claro, eu acho, assim, Vilela, para começo de conversa, né, é muito importante notar que o livro do Conrado começou a ser escrito em 2018. Primeiro texto tá lá. Eu começo a ser colunista da Folha em 2018, então 70% do livro é de colunas a partir desse período. Tem algumas que precedem. Exato, tem uma ou outra que já era anterior. E ele é muito pioneiro ao identificar alguns costumes que estavam muito normalizados na esfera do judiciário, mas não só. E talvez mais assim estrondoso desses costumes, né, que veio à luz com a crítica do Conrado, seja a realização de eventos, fóruns sobre direito e o mundo jurídico no Brasil, mas realizado sempre fora do Brasil, com tudo pago por pessoas empresas que muitas vezes a gente não sabe quais são, para falar português em outro país, né? Falar português sobre o Brasil, mas em outro continente e tal. Isso tudo é muito normalizado e hoje em dia você tem